quais são, o senhor poderia destacar para a gente aqui alguns princípios desses importantes que o senhor vem citando aí, falando sobre princípios, valores? Tem algum importante que o senhor poderia estar compartilhando conosco? Bom, o nosso treinamento de plantação de igreja, nós trabalhamos baseado em cima de seis passos, 6 degraus, né? Que nós entendemos que isso está dentro dos princípios bíblicos e entendemos que está principalmente no livro de Atos. A maioria dos teólogos defende que o livro de Atos não é um livro para se tirar doutrinas bíblicas, mas são fatos históricos. Porém, esses fatos históricos do livro de Atos merecem ser copiados, por que não? Porque são exemplos bíblicos, é Bíblia, e são coisas que nós entendemos que precisamos seguir o exemplo bíblico. Então, ali, baseado no livro de Atos, não somente no livro de Atos, mas baseado no Novo Testamento, principalmente, nós seguimos alguns passos dentro do nosso treinamento de igreja. O primeiro é orar e ir, né? Depois de orar e ir, nós chamamos o segundo passo de evangelismo abundante. Tem que ter semeadura abundante, muita pregação da palavra, porque você não sabe quem vai se converter, você não sabe quem vai se entregar a Jesus, você não sabe qual vila, qual lugar, qual família será tocada, nós não sabemos, ou sabemos, nós não sabemos, então devemos pregar para todos, né? O nosso terceiro ensinamento ou passo dentro do nosso treinamento é batizar. Nós não demoramos para batizar as pessoas. Nós entendemos o princípio bíblico de aquele que crê e for batizado será salvo. Nós não criamos classe de catecúmenos, classe de batismo. Não estou criticando nada disso. Cada lugar, cada país, cada pessoa tem as suas maneiras de trabalhar. Mas nós entendemos o exemplo bíblico de que se uma pessoa crê, se ela crê em Jesus, ela pode ser batizada imediatamente, logo depois que ela crê em Jesus. Nós vemos muitos exemplos bíblicos disso. Um deles é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi batizado 3 dias depois de ter tido um encontro com Jesus. E lá na frente, Ananias perguntou para ele: Paulo, por que você demorou tanto de ser batizado? Em Atos 22, né? Ele descrevendo ali a história ali, como ele teve o encontro dele com o profeta Ananias, que Deus enviou Ananias para poder conversar com Paulo e batizar Paulo. Então, assim, nós temos muitos outros exemplos bíblicos, né? Não estou dizendo que isso é uma doutrina, mas é um exemplo a ser seguido, que podemos seguir. Dentro da própria Bíblia, dentro do próprio livro de Atos, né, de pessoas que creram e foram batizadas, né? Eu tenho vários exemplos, por exemplo, de pessoas que se converteram lá na África com a gente e imediatamente foram batizadas, né? Eu tenho exemplos, por exemplo, de uma pessoa que era envolvida com bruxarias, artes mágicas. Eu o visitei, naquele mesmo dia ali que eu o visitei, ele se entregou a Jesus, naquela mesma hora queimou todas as coisas dele de artes mágicas, e na mesma hora ele perguntou: posso ser batizado? Eu falei: se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você pode. Naquela mesma hora nós o batizamos. Eu me lembro no ano 2001, estava no Peru, nas montanhas do Peru, e nós evangelizamos um jovem se converteu. Quando descemos a montanha tinha água, ele falou: posso ser batizado? Se você crer, você pode. Eu me lembro que eu fiquei em uma ocasião lá na África, fiquei por 3 dias numa mata, no meio de um povo lá não alcançado, 3 dias numa mata fechada, distante, dormindo no mato. O povo morava em casinhas de barro, de palha e madeira, né? Com vestimentas não tradicionais como as nossas. E naqueles 3, 4 dias ali, eles eram um grupo de 60 pessoas mais ou menos, né? Eu preguei para eles, ensinei sobre o batismo, e naqueles 3, 4 dias que eu fiquei dormindo com eles ali no meio da mata, eu batizei dos 60, batizei 41. E desses
que foram batizados se multiplicaram e naquela região hoje tem 8 igrejas desse grupo que eu batizei, que eu ensinei, e naqueles 3 dias 41 foram batizados. Se multiplicaram de uma igreja, que começamos ali no meio da mata, para 8 igrejas na região. Então, assim, nós seguimos esse valor bíblico de um batismo logo depois da conversão, quando crê. Então, um quarto passo que eu poderia falar, que nós usamos e que nós ensinamos, é sobre o discipulado, né? Você não precisa juntar um grupo de pessoas para discipular. A gente vê que as pessoas usam o termo, chama um grupo de discipulado, aquele grupo que ele se reúne uma vez por semana, uma vez por mês, não tem problema, pode chamar, mas nós entendemos que o discipulado ele pode ser no dia a dia, que o discipulado é a cada momento, a cada situação. Então, uma coisa que nós ensinamos é o discipulado. Nós não discipulamos para depois batizar, nós batizamos e depois começamos a discipular as pessoas. Tem pessoas que são discipuladas pelo resto da vida, né? Nós juntamos o quinto princípio é que nós chamamos gathering, de juntar o grupo de pessoas que vão sendo batizadas e vão se entregando a Jesus em uma determinada região ou família. E o sexto princípio que nós ensinamos é a multiplicação de líderes. Então, são dentro desses 6 princípios que nós entendemos que precisamos ensinar isso e entendemos isso que é uma maneira bíblica de poder multiplicar e ver movimentos de igreja. E esse último princípio que nós deixamos por último, que é multiplicação de líderes, se você não multiplicar líderes, eu diria que você não vê movimentos. Você pode ver uma ou outra igreja sendo plantada, você pode ver uma ou outra família vindo para Jesus e sendo batizada, mas se você quer ver movimento de plantação de igreja, ou seja, muitas pessoas se convertendo, sendo batizadas, igrejas sendo plantadas, você precisa treinar líderes. Sem treinar líderes, eu diria que os movimentos são mais lentos. Então é muito importante que você use as suas reuniões, os seus discipulados, o seu exemplo no dia a dia para treinar novos líderes, para que esses novos líderes possam, assim, levar o movimento adiante. Uau, tivemos aqui um curso de plantação de igreja de povos não alcançados, 6 princípios importantíssimos. Eu tomei nota, não sei se você tomou. Se você não tomou nota, volta o vídeo, toma nota, reflete, ora, pesquisa, trabalha em cima desses 6 princípios que vão nortear o seu trabalho de plantação de igreja, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, dá um joinha, curte, comenta, compartilha e vamos instruir o maior número de líderes para que possamos estar avançando. Pastor Paulo Brito, obrigado aqui pelas respostas, mas eu tenho mais algumas perguntas. Vamos lá. Quais são os principais erros e os principais acertos que nós missionários temos na plantação ou implantação de igrejas em povos não alcançados? Bom, vamos falar primeiro dos erros, né? Nas minhas observações e até na minha experiência pessoal de plantação de igreja, eu diria que tem algumas que são muito chaves e que pode parar o movimento ou pode desacelerar um movimento de plantação de igreja. Uma delas é não confiar no jovem. A maioria das pessoas mais velhas, principalmente pastores mais velhos, e vamos dizer assim, de uma maneira bem clara, pessoas que estão à frente de igrejas há muitos anos, né? Boa parte deles não confiam nos mais jovens. Eu comecei em missões, eu tinha 20 anos de idade. Jesus começou o ministério dele muito novo. Quando nós olhamos historicamente, a maioria dos pais da igreja, a maioria dos grandes missionários, eles começaram em missões, eles tinham 20, 21, 22 anos de idade. Né? Quando nós olhamos a história, nós vemos que pessoas começaram em missões, novos, jovens.
E um grande erro hoje que eu vejo ainda é boa parte dos nossos líderes espirituais não confiar nos jovens, não confiar no potencial do jovem e não encorajar o jovem a ser missionário, a atender o chamado de Jesus para eles. Então, esse é um grande erro. Um outro erro que eu vejo que impede as igrejas locais ou a igreja global de crescer e ver mais movimentos é o controle. Muitos pastores, muitos líderes, eles querem controlar o movimento de plantação de igreja ou querem controlar todas as coisas dentro das suas igrejas, né? Não delegam responsabilidades, não dão responsabilidades, não confiam que outras pessoas são capazes de fazer melhor do que ele, né? Às vezes por diversas coisas, por ciúme, por medo de perder a posição, uma série de coisas assim. Então, eu percebo que a questão de controlar, não, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira, né? Eu acho que o controle exagerado, exacerbado, isso impede também um movimento de plantação de igreja, né? Essas coisas, elas todas vão minando no dia a dia o movimento, vão minando as forças das pessoas que querem trabalhar. Uma outra coisa também que eu vejo que impede também muito é a falta de confiança no novo convertido. É muito interessante esse ponto aqui, porque as pessoas elas falam assim, não vou colocar esse novo convertido para fazer aquilo, ou para evangelizar, ou dar essa oportunidade para ele, porque ele é novo convertido, ele não sabe nada, ele não tem maturidade. Quem somos nós para julgar quem é maduro ou não? Não somos o Espírito Santo. Então, nós não podemos julgar, nós podemos ter uma percepção, podemos ter um discernimento, podemos ter uma experiência se uma pessoa é madura ou não, mas não podemos cravar, não podemos julgar, né? Então, muitas vezes, a falta de confiança no novo convertido, né? E uma das coisas que eu penso que nós temos que aproveitar muito, é o fogo do novo convertido, aquele fogo do primeiro amor. Temos que aproveitar, e muitos pastores, muitos líderes não aproveitam isso nos novos convertidos, sabe? Aquele fogo, aquele impacto, aquele desejo de querer trabalhar, de querer realizar. Temos que aproveitar isso sim, entendeu? Nós não podemos colocar as pessoas para começar a trabalhar ou confiar nelas apenas quando elas se tornam muito maduras, que têm muito conhecimento bíblico, né? Afinal de contas, todos nós temos um pouquinho de imaturidade na nossa vida, no nosso chamado, no nosso dia a dia. Quem não tem um pouquinho de imaturidade em alguma área? Todos nós temos. Então, assim, esses são alguns pontos, algumas coisas que eu acredito que é negativo para um movimento de plantação de igreja. Okay, a outra pergunta seria o que os missionários... A outra pergunta seria quais são os principais pontos relevantes. Bom, nós temos que entender uma coisa. Quem faz a igreja crescer é Cristo. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito clara para nós e temos que entender isso. Não é o quanto eu evangelizo. Esse princípio de evangelismo tem que ser aplicado e tem que ser praticado. Ok? Mas nós temos que ter esse entendimento bem claro. Quem dá o crescimento é Deus. Ponto. Porque um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu participei de um outro treinamento com um chinês chamado Inkai. Talvez você já ouviu falar do T4T, que é Train for Trainers. É bem interessante o T4T, porque esse chinês chamado Inkai, ele e a esposa, eles lideraram um movimento de plantação de igreja, de evangelismo na China comunista, que batizou 2 milhões de pessoas em 8 anos. É um dos homens que é um dos responsáveis
vê e escuta sobre esse movimento de plantação de igreja dentro da China e de conversões dentro da China. E eu tive na Tailândia em 2015 e eu fiquei uma semana ouvindo esse homem falar sobre movimentos de plantação de igreja, sobre princípios, estratégias de plantação de igreja. E foi muito interessante que aquele chinês já de uma idade avançada, quando no primeiro dia ele começou o seminário, o treinamento para nós éramos um grupo de 100 pessoas, de mais de 30 países diferentes, ele começou falando o seguinte, porque a história dele de plantação de igreja dentro da China é muito grande e poderosa. Ele começou falando o seguinte, olha, ele falou a seguinte frase, ele falou assim, quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Então, é muito interessante que ele falou que eles gastavam mais horas e dias em oração para que Deus pudesse tocar o coração de pessoas e para que muitos pudessem vir a Jesus. Ele gastava mais horas em oração junto com o seu grupo de liderança do que horas trabalhando no escritório, do que horas até mesmo evangelizando, vamos dizer assim, ou fazendo qualquer uma outra coisa. Porque eles entendiam que Deus é quem dava o crescimento, que Deus é quem dá o crescimento. Então, para nós missionários, eu acredito que nós temos que ter esse entendimento de que quando nós oramos, Deus trabalha. É claro que vai ser quando nós oramos bastante, buscamos a presença do Senhor, é que nós vamos ter essa revelação dos princípios e valores que Deus quer que possa nortear o nosso movimento de plantação de igreja. Então, se nós como missionários orarmos mais, nos dedicarmos mais à oração, gastarmos mais tempo em oração, eu acredito que nós vamos ver movimentos de plantação de igreja bem-sucedidos. Ok, pastor, estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista com o pastor Paulo Brito, que está falando para a gente, dando uma aula sobre plantação e implantação de igreja a povos não alcançados. Se você chegou aqui agora, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe a sua mensagem que nós queremos interagir com você e poder enriquecer cada vez mais essa entrevista, tá bom? Bom, pastor Paulo Brito, eu gostaria de pedir ao senhor deixasse uma mensagem. São duas mensagens. A primeira, para aqueles que estão com seu coração embrasados, apaixonados por missão e querem ir para o campo missionário africano. O que o senhor diria para essas pessoas? Bom, eu diria que a África é um continente com muitas necessidades, com muitos desafios, mas é um continente muito atrativo também. Tem um povo apaixonante, tem um povo maravilhoso, tem um povo lindo. Para mim, o povo mais lindo do mundo é o povo africano. Eu amo demais o povo africano. Tem povos lindos, tem povos maravilhosos, tem uma natureza exuberante, fantástica, o continente africano. Mas cheio de desafios, é claro, sem dúvida alguma, temos muitos desafios na África. Mas há grandes possibilidades, há grandes oportunidades de você que tem um chamado para o continente africano, algum país, algum povo da África, exercer o seu chamado dentro do continente africano. Não coloque os desafios ou os empecilhos em primeiro lugar. Não coloque os valores, os custos financeiros em primeiro lugar. Busque primeiro ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem falado no seu coração. A África é algo maravilhoso e que com certeza eu tenho certeza que vai ser bênção para todos aqueles que obedeceram o chamado do Senhor para vir para a África. Uma palavra que eu gostaria de dar aqui é o seguinte: você não vai alcançar resultados diferentes realizando as mesmas coisas. Se você quer resultados diferentes, experimente mudar, arrisque mudar. Arrisque uma estratégia, um método, uma maneira de trabalhar diferente. Você só vai alcançar resultados diferentes quando você arrisca trabalhar de uma maneira diferente. Você não vai alcançar novos resultados usando os velhos métodos, usando as velhas estratégias, as velhas maneiras que você trabalhava. Então,
uma palavra de encorajamento. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Dê boas-vindas ao novo. Seja hospitaleiro em dar boas-vindas ao novo. Ok? Então, um bom hospitaleiro, uma boa pessoa hospitaleira é aquela que dá boas-vindas ao novo. Não tenha medo de receber o novo. Muitas vezes nós temos medo de arriscar, de receber o novo. Então, se Deus está colocando no seu coração uma maneira diferente, nova, vamos dizer assim, de trabalhar, arrisca. Por que não arriscar? Por que não dar um passo em direção à palavra que Deus está dando para você? Ok? Seja um bom hospitaleiro em receber o novo. Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo Brito. Nós encerramos aqui a nossa entrevista. O senhor já respondeu as duas perguntas. A segunda seria quais são os conselhos práticos de missão que o senhor estaria dando? O senhor já acabou de dar para a gente alguns conselhos muito práticos para a nossa vida missionária. Muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus continue te abençoando. Nós, o canal Missões na África, estaremos orando, intercedendo pela sua vida, seu ministério e sua família também. Muito obrigado. Isso aqui foi uma aula incrível que vai fazer a gente economizar muito tempo de missão, vai fazer a gente ganhar muita prática. E eu tenho certeza que a sua cabeça deve estar borbulhando de ideias, porque nós vimos que o melhor método de plantação e implantação de igrejas a povos não alcançados está relacionado aos princípios e valores bíblicos. Deus te abençoe, te ilumine e que você tenha aí uma missão incrível pela frente. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração.